Não faz muito tempo, nós conversamos aqui sobre 3 projetos que provocam preocupação e debates com relação a seus impactos, não só ambientais, mas também sociais. Uma ferrovia, uma rodovia e a possibilidade de exploração de petróleo no mar, mas ali muito próximo da foz do Amazonas. Ali é mais do que foz, né? Você tem um delta, são vários rios que pouco antes entram no curso do Amazonas, né? Parece um mar se encontrando com outro mar. É impressionante. São aproximadamente 500 quilômetros de distância, uma distância razoável, considerando o sistema de correntes do mar e de marés. Essas analogias têm sido feitas de que é como se você tivesse exploração de petróleo em São Paulo e isso pudesse afetar Belo Horizonte, ou Rio de Janeiro, ou Presidente Prudente. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Quando você está falando em águas, e principalmente mar, você tem de levar em consideração, em caso de vazamento, o sistema natural de correntes e de marés. E que ambiente seria atingido, seria afetado em caso de vazamento? Há sempre alguns dilemas falsos nas discussões sobre os problemas brasileiros, né? Como aquela discussão antiga, desenvolvimentistas e monetaristas. Os monetaristas seriam basicamente aqueles que defendiam que a prioridade era proteger a moeda, evitar processos inflacionários e evitar expansão monetária. E, do outro lado, os desenvolvimentistas que entendiam que a solução, inclusive para eventuais crises inflacionárias, a solução só poderia vir do desenvolvimento forte da economia nacional. Desenvolvimento industrial, agrícola e geração de empregos, elevação da renda, esse tipo de coisa. E é um falso dilema, porque as coisas são conciliáveis, elas não são excludentes. Não são excludentes. E nesse caso, algo muito parecido, é igual quando se fala no futebol, né? Você prefere que o seu time jogue bem ou ganhe o jogo? Bom, na verdade, se jogar bem, a chance de ganhar o jogo é maior, né? E no caso da defesa do ambiente amazônico, do complexo, gigantesco, delicado ambiente amazônico, e a exploração de petróleo no mar, é possível compatibilizar as coisas? Sim. E quem disse que é possível é o IBAMA. O pessoal do IBAMA disse que é possível. Só que você tem de atender determinadas exigências e precisa dar certas garantias. E a prova de que é possível fazer isso, dar garantias, ter preocupações e zelo com o resultado ambiental, com possíveis consequências ambientais, é que a Petrobras informou que ainda nesta semana protocolará um novo pedido, vai protocolar um pedido para que o IBAMA reconsidere a decisão que negou a licença para, primeiro, uma prospecção, né? E aí, se petróleo for encontrado, para exploração de petróleo na foz do Amazonas. E, além disso, não é simplesmente o mesmo pedido. Redige de novo, pega a cópia daquele pedido e manda de novo para o IBAMA. Vamos ver se eles mudam de opinião. Não é isso.
a Petrobras teve de se coçar e buscar algumas respostas que não existiam no primeiro pedido. Mas aí, nessa discussão, eu dei uma parada aqui porque eu acabo de ver ali que faleceu a Tina Turner, aos 83 anos. Mas daqui a pouco o Ronald pode nos falar muito mais e melhor sobre a Tina Turner. Mas o fato é que muita gente entra naquela discussão rasa, porque eu sei se haverá impacto. Não, eu não sei. Muita gente está falando que vai ter, que não vai ter, sem saber. E a própria Petrobras, o senhor Jean Paul Prats, também não sabe. E mesmo depois de adotados todos os cuidados necessários, sempre haverá uma margem de dúvida, a consideração do imponderável e respostas da natureza ou consequências na natureza que as pessoas não conseguem prever. Então, mas aí o sujeito não gosta da Marina. Então ele fala, bom, de que lado está a Marina? Está de lá. Então eu sou contra a Marina. Ou então, não, eu defendo a Marina, porque eu sou contra o Jean Paul Prats, eu sou contra o ministro das Minas e Energia, que está defendendo lá arduamente e até de maneira febril. Ele chegou a dizer para a Petrobras ignorar a posição do Ibama. Isso é ridículo, né? Até que o Lula mandou o pessoal da Casa Civil, o ministro-chefe da Casa Civil, chamar a turma para uma reunião. O Rui Costa chamou, foi a Marina, foi o presidente do Ibama, ministro das Minas e Energia. E o resultado dessa reunião, segundo a Marina, é que é mantida a posição do Ibama. E o Ibama reiterou. A Petrobras não tem um não definitivo, irrevogável, mas ela precisa dar as respostas que o Ibama exige. Ela precisa apresentar garantias de que cuidados fundamentais serão adotados. E ela não havia dado. Mas, segundo a Petrobras, agora, nesse pedido, que não é uma cópia do pedido anterior, senão a resposta seria de novo não. Ela apresentará medidas adicionais, se comprometendo a melhorar o cuidado e prevenção da fauna local. Então, por favor, antes de sair dizendo que o Ibama foi irresponsável, que a Marina é uma fanática, e que na posição da Petrobras e do ministro das Minas e Energia estão a racionalidade, a ideia de progresso, a defesa dos interesses econômicos do país e econômicos e sociais da região, uma região que tem 30 milhões de pessoas. As coisas não são simples assim. Esse não foi um não pelo não. Não foi um não provocado por um fanatismo, como todo fanatismo, sem capacidade crítica, sem capacidade de enxergar as coisas, sem capacidade de discernimento. Foi um não dizendo, olha, enquanto tais garantias não forem dadas e tais respostas não forem apresentadas, é não. E a Petrobras, ao refazer o pedido, muda o texto e traz
promessas e compromissos que não existiam no primeiro pedido. Então isso mostra que havia cabimento nos argumentos do IBAMA. Havia cabimento. Tanto que a Petrobras teve de buscar novas respostas, novos compromissos, novas garantias. Para começar, ela vai ampliar, se for aprovado e tal, a base de estabilização de fauna no município de Oiapoque, lá no Amapá, que atuará essa base em conjunto com o Centro de Reabilitação e Despetrolização de Fauna, que é o CDR, que fica em Belém. E aí, a Petrobras diz que na remota possibilidade de ocorrência de um acidente com vazamento, é uma possibilidade remota? Talvez seja. Por tudo que já vimos nos trabalhos da Petrobras, é remota, porque a Petrobras sabe trabalhar em águas profundas, ou de média profundidade, ou muito profundas. Ela sabe trabalhar. Talvez seja a empresa que melhor trabalhe nessas condições. Mas remota não é inexistente. Possibilidade remota não é impossibilidade. É possibilidade, porém remota. Então, a Petrobras diz, na remota possibilidade de ocorrência de um acidente com vazamento, o atendimento à fauna poderá ser realizado nas duas localidades. Essa é a posição da Petrobras, que ressalta que a distância entre o centro de Belém e o local da perfuração foi um dos temas de atenção destacados pelo IBAMA na sua avaliação que recusou a licença. Por isso, a ampliação da base de atendimento. Ou seja, ela não faria. Se o IBAMA diz sim, inicialmente, lá no primeiro pedido, essas providências não seriam tomadas. Mas os espertos e pretensos experts garantiam que era uma maravilha, que estava tudo bem, que não tinha nada para acrescentar. E agora? Como é que reagem à mudança da proposta da Petrobras, que traz compromissos que antes não existiam? Então, devagar com esse discursinho. O Ministério do Meio Ambiente é um centro de fanáticos, não é? E do outro lado estão os razoáveis, os lógicos, os ponderados, os científicos. Não é assim. Isso aí só atrapalha. Tanto que a Petrobras disse que mudará a sua proposta e vai trazer garantias. O João Paulo Capobianco, que é o secretário executivo do Meio Ambiente, ele disse que o pedido da Petrobras havia sido negado pelo IBAMA porque não foi comprovada a segurança ambiental do projeto. Aí, claro, vem as brincadeiras. Descobriram que lá mora uma rã ali perto. Ou então, tem uns corais ali naquelas águas. Então, por causa disso, não pode. Mas a Guiana explora, o Suriname explora. Bom, o IBAMA não responde pelas decisões do governo do Suriname ou da Guiana Francesa. Agora, se é para ignorar o IBAMA, então fecha aquilo lá, pô. Não é? Se os razoáveis não precisam do IBAMA e consideram que o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente são centros de fanáticos, então acaba com esse ministério, fecha o IBAMA e não precisa mais disso. Confiamos na razoabilidade, por exemplo, da Petrobras. Não é não? Agora, se é para o IBAMA existir,
E se os caras fazem campanha, como o Lula prometeu na campanha, refortalecer o IBAMA, para quê? Para que ele possa, numa situação dessa, afirmar: faltam garantias e, portanto, a resposta é não. Faltam respostas, não há garantias necessárias para preservação e para socorro do meio ambiente amazônico, gigantesco, complexo, mas exatamente pela complexidade, frágil sob muitos aspectos. Uma fortaleza inigualável, mas ao mesmo tempo com fragilidades. E aí cabe à empresa trazer essas respostas, ou então vai ouvir não de novo. Tem de ser assim, senão não precisa. Então vamos parar de fingir, vamos parar de fazer de conta que temos preocupação com o meio ambiente, que tem um ministério específico para isso, que tem um IBAMA, que será cada vez mais equipado, terá respaldo, terá apoio material, porque senão não adianta, só conversinha não adianta, apoio material, recurso. Para de fazer de conta. E falou, não tem nada a ver IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, é o seguinte, tem possibilidade de ter petróleo, a Petrobras vai ver se tem, se tiver vai explorar e acabou. Agora, se é para levar a sério a instituição, então ela tem o direito de dizer não. E não pode ser tratada como lesa pátria, opositora dos interesses nacionais, se opõe aos interesses nacionais. Interesses nacionais? E a Petrobras tem muito dinheiro, teve lucro de mais de 180 bilhões no ano passado, para poder fazer esse tipo de investimento garantidor. E quanto ao faz de conta, é só vermos o que está acontecendo em relação a algumas propostas que colocam em xeque políticas públicas. Aliás, eu acho que há um problema sério na lei brasileira, porque oficialmente o Brasil é presidencialista. O Brasil é presidencialista. O presidente é chefe de Estado e é chefe de governo. Como chefe de Estado, ele preside a República e é chefe de governo. Agora, nós adotamos diversas práticas parlamentaristas, inclusive a aprovação pelo parlamento da organização do ministério. É uma lei ruim. Já dizíamos isso aqui durante o governo Bolsonaro e repetimos agora no governo Lula. Isso é uma lei ruim. Porque, inclusive, a oposição àquele governo vai dizer qual deve ser a organização daquele governo, de seus ministérios, e mais, o que cada ministério pode fazer. Ora, ministério deve ser atribuição específica do Executivo. E aí, para fecharmos, há duas questões. Uma em relação ao próprio IBAMA, porque nessa história de mudança de atribuições, né, é possível que o Ministério do Meio Ambiente perca atribuições essenciais. E aí vira o faz de conta de vez. Tá lá o gabinete e tal, aí quando viaja leva a Marina. Mas não vai ter poder. E também o Ministério de Povos Indígenas pode perder a demarcação de terras indígenas para o Ministério de Justiça e Segurança Pública. É o que está defendendo o senhor Isnaldo Bulhões, o relator dessa medida provisória, que reorganiza a estrutura do governo. Que vai a medida provisória por quê? Porque o parlamento tem de aprovar, o que é um erro. E o
parlamento pode mudar aquilo. Pode até não votar. E no projeto dele, no relatório dele, ele retira as demarcações de terras indígenas do Ministério de Povos Indígenas e passa para o Flávio Dino. Ora, quando a FUNAI foi para o Moro, a oposição não meteu o pau dizendo que era um absurdo, e agora querem que a demarcação fique com o Flávio Dino. E mais, a FUNAI, porque a Guajajara, ela pediu ao Senado que mantivesse a prerrogativa de demarcação de terras com a FUNAI. Diz que não há lugar mais justo e mais adequado. É a Fundação Nacional do Índio. Pô, você vai decidir isso aí onde? Na Fiesp? Tem de ser na FUNAI. A ministra está correta. Isso vai descaracterizar, você tira poder, você tira verba, você tira atribuição. E aí a FUNAI vai fazer o quê? Vai só cuidar de levar remédio? Isso o Exército faz. Ela tem de ter participação nas discussões sobre as políticas relacionadas aos povos indígenas. E a Guajajara está lá para isso. Se tirarem isso dela, o que ela vai fazer lá? Então esses dois ministérios são atacados nessa reorganização que o Congresso votará com o relatório que modifica essencialmente, na essência, na estrutura, no cerne, a medida provisória que foi enviada. E só foi enviada porque temos essa coisa híbrida, né? É presidencialismo, mas até para organizar o ministério, a palavra final é do parlamento. E aí entram muitos interesses. Muitos. Não adianta ter lá a Guajajara no ministério, mas as decisões são tomadas longe dela. São tomadas por grupos que têm outros interesses. E isso vale também para o caso do Ibama aí. Os caras assim, porque é o Ibama, porque... Pera lá, não disse, não pode explorar petróleo, só disse, deem garantias. Essas garantias aqui, ó, se forem atendidas, tá ok. A prova é que a Petrobras agora está tentando dar essas garantias. Para desespero dos discursos fáceis. Ronald.